essa é uma agenda que, de fato, ela tomou um corpo muito grande nos últimos tempos, apesar de ela não ser uma agenda nova. Mas a pandemia ela acabou mostrando para a gente como riscos não financeiros têm impactos tremendos na vida, na economia, e que a gente tem que cuidar deles, porque a conta chega um dia, né? E o ESG, que o LEAD vem tocando essa agenda desde antes da pandemia, e eu acho que vem fazendo um trabalho incrível de mudança de cultura dos empresários, mudança de cultura das empresas. O ESG é uma agenda que ela é muito maior do que essas 3 letras, né? E eu sempre gosto de falar, ressignificar e dizer o que é ESG. Porque não é óbvio, pessoal, né? O ESG eu acho que ainda é algo que a gente escuta falar muito, mas a gente tem dificuldade em entender como aplicar, como isso vai impactar. E definindo muito rapidamente ESG, o ESG eu defino como o conjunto de ferramentas que o mundo corporativo tem de proteger seus negócios de riscos não financeiros que afetam a parte legal da empresa, a parte econômica, a parte reputacional, ao mesmo tempo que destrava um leque tremendo de oportunidades, traz uma liquidez enorme para os negócios, né? Muita gente me pergunta, Ricardo, apareceu dinheiro no mundo para a agenda ESG? Não, né? O dinheiro no mundo é um só. A liquidez que existe para essa agenda é por conta da urgência e da necessidade de transformar os negócios e orientar eles para que a gente chama de um novo capitalismo, né? Um modelo mais responsável, com menos impacto para o planeta, consequentemente, menos impacto negativo para as pessoas, e o desafio do mundo corporativo é aprender como gerar mais lucro em cima disso. E o lucro ele é fundamental, né? O que a gente observa ultimamente é que o ESG, apesar de crescer, ele não tem sido integrado, de fato, nas estratégias corporativas das empresas, né? Eu tenho uma carreira aí de 20 anos em cima disso, sempre como empresário. Desde o ano passado, eu assumi como Chief Sustainability Officer da EY, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, cuida da operação na América Latina. E uma das coisas que a gente faz lá são estudos para entender para onde vai o mundo, né? E um que me chama muito a atenção, Zene, ele mostra que a quantidade de empresas que reportam sustentabilidade dobra a cada ano, a quantidade de empresas que reportam no TCFD, que justamente mostra como a sustentabilidade impacta o financeiro, Ricardo, também cresce todo ano, porém a quantidade de empresas que integram ESG aos seus planejamentos estratégicos é estável. Isso é um dado que preocupa, porque pode afetar a capacidade ou o resultado que a gente precisa ter, principalmente em relação de mudanças climáticas, né? Por isso tem a minha função, que eu falo que é do Chief Sustainability Officer, que é tentar acelerar essa agenda dentro das empresas, e é uma função que, se tiver tão forte como é hoje, em 10 anos, talvez a gente tenha problemas, porque significa que a gente não conseguiu dar tração transversal em todas as áreas da empresa e fazer com que cada liderança dentro de uma empresa pense de forma sustentável, né? E, de fato, a gente precisa fazer com que sustentabilidade seja sempre, ou ande de mão dada com propósito para poder gerar lucro. Quando a gente não tem lucro, existe um erro de propósito. Isso é muito importante, né? E um ponto que eu acho que vale a pena mencionar, antes da gente começar esse painel muito rico aqui, Mariana, é que vocês viram na apresentação do meu xará, Ricardo, onde ele fala que o primo rico da agenda talvez seja a transição para uma economia verde, né? Por que é o primo rico? Significa que ele é mais importante que a agenda social de governança? Não. Mas significa que a gente conhece muito bem os riscos da elevação da temperatura e vai chegar um momento onde vai custar muito mais caro a gente adaptar o mundo para os impactos observados do que mitigar, do que reduzir. E isso é um problema enorme, né? Por isso, a gente investe tanto na transição para uma economia de baixo carbono. O problema do mundo é a matriz fóssil e não é o problema do Brasil. O Brasil tem suas emissões a partir do uso da terra, a partir do desmatamento, o que torna o desafio para nós não menos importante, mas talvez um pouco mais fácil e mais barato. E a gente precisa ficar muito atento exatamente isso. Quais são as oportunidades que o Brasil oferece e que a gente tem
aproveitar, Laurice. Acho que é um pouco isso. Para a gente começar aqui, eu acho que a gente tem quatro executivos de diferentes setores que dá para mostrar para a gente que ESG não é um problema individual, mas é um problema de cadeia. É quase que um quebra-cabeça. Se um não faz, fica um buraquinho e a gente percebe aquele buraquinho, fica feio. Então, aqui a gente tem logística, a gente tem consultoria, a gente tem bens de consumo, a gente tem construção civil. Cada um tem os seus desafios e, de certa forma, todos estão integrados. Cada um tem que fazer a sua parte para que a gente consiga chegar no resultado. Vamos dividir a dinâmica da seguinte forma. Cada um dos nossos panelistas vai fazer uma apresentação e, no final, a gente vai fazer um bate-bola aqui, o que a gente chama de fireside chat, para conversar com eles. E vamos começar com você, Mariana? Pode ser? E até antes de passar a bola para a Mariana, um dado importante. Dia 2 de agosto, semana passada, foi um dia importante, porque é o que a gente chama do dia do esgotamento da Terra. Se a gente tivesse uma cota de recursos naturais que a gente conseguisse usar e o planeta repusesse todo ano para a gente esgota essa cota, ou esgotou no ano de 2022, no dia 2 de agosto. Significa que do 2 de agosto até o 31 de dezembro, a gente rotou com cotas de recursos naturais de outras gerações. Vai chegar essa conta um dia, E, ano a ano, isso vem piorando, e significa que a gente usa muito mais do que o planeta consegue nos dar. Mais precisamente, a gente usa 70% mais recursos naturais, minerais, do que o planeta pode nos dar. Esse é um alerta, para que a gente invista sempre muito mais em economia circular e o uso consciente.